sessão particular, uma sessão conjunta da Academia Mineira de Medicina e da Associação Mineira de Medicina do Trabalho, além do lançamento do livro do Dr. Hudson. O Dr. Hudson vai fazer a sua palestra sobre o tema a reestruturação produtiva no mundo do trabalho nas últimas 3 décadas e seu impacto na saúde dos trabalhadores. Uma sessão importante devia ser presidida pelo presidente da academia, mas o presidente está meio afônico, semi-afônico. Com a palavra, Dr. Hudson. Pessoal, boa noite. Boa noite. E, assim, começa animado, né? A nossa satisfação de estar aqui para apresentar essa sessão conjunta da Academia Mineira de Medicina e da Associação Mineira de Medicina do Trabalho, nossa querida AMINT. Nós temos aqui, então, convidados que são médicos do trabalho, convidados que são alunos também da pós-graduação em Medicina do Trabalho. E eu mudei um pouco o tema para poder ser, o título para ser mais chamativo, provocativo, embora eu vá abordar exatamente o que foi colocado, anunciado pelo nosso diretor científico da academia, Dr. Cláudio. E vou colocar dessa forma a ergonomia, esclarecendo alguns equívocos importantes e reflexões sobre a sua prática nos tempos atuais e que vai estar incluída essa parte da reestruturação produtiva. E a gente vai fazer isso de uma forma assim, bastante leve e provocativa, com a participação de vocês, uma vez que o tema é de enorme importância, né? Eu diria que na medicina do trabalho é o tema mais importante da medicina do trabalho. Sem qualquer exagero, quando a gente vai ter assim, uma atuação em medicina do trabalho, eu falo isso para os meus alunos, lá da pós-graduação, nas ciências médicas, eu digo o seguinte: 60% a 70% do seu trabalho, se você fizer ergonomia, você está fazendo 60% a 70% do seu trabalho. E é isso mesmo na prática da medicina do trabalho. Este livro, também estamos lançando aí um novo livro, né? O livro que nós chamamos então de Ergonomia do Corpo e do Cérebro no Trabalho. Ele tem toda uma lógica no seu visual, né? Na sua logomarca, que é exatamente ergonomia. Ela é definida em 5 palavras: adaptação do trabalho às pessoas, adaptação do trabalho às pessoas. E nessa adaptação do trabalho às pessoas, a logomarca que está, nós temos o homem, né, a mulher. Então nós pensamos em seres humanos, não só do sexo masculino, abordando aquela ideia da seleção de mais fortes, mais capazes, né, também a inclusão das mulheres, e a mudança do trabalho adaptando a essas pessoas. É a logomarca escolhida para a capa desse livro. Esse livro é irmão de outros 2, né? Um primeiro que é o índice Thornton. O índice Thornton é a nossa balança entre a taxa de ocupação real que o trabalhador tem na sua atividade e a taxa de ocupação máxima que ele deveria ter naquela sua atividade. É um livro lançado em 2006 e depois repetido em 2012. E o outro livro, que é irmão desse, que acabou de ser lançado, é Como Instituir a Ergonomia na Empresa, que tem também toda uma lógica, que é o trabalhador sorrindo e nada menos que 18 membros da empresa no esforço coletivo, parecido com aquilo que é feito na corrente do futebol, né, que no nosso Atlético Mineiro não tem funcionado bem, né, professor Zé de Souza? Infelizmente, perdendo gol assim à torta e à direita, mas a gente faz essa corrente para que o time vença. E a gente faz todo um esforço para que o trabalhador tenha qualidade de vida através da ergonomia. Então são 3 livros parceiros, né, que nós completamos aí a trilogia, né, virar um quarto, né, que é a ergonomia em atividades específicas. Por exemplo, ergonomia no trabalho de cirurgião, ergonomia do dentista, ergonomia em viveiros florestais, ergonomia em máquinas operatrizes, ergonomia em trabalho de mineração, em equipamentos de mineração. Esse livro eu vou coordenar e vou ter muitos colaboradores, porque me seria impossível escrever sozinho um livro desse tipo. Então esse livro seria o quarto, né, membro dos livros irmãos. Mas voltando então à palestra Ergonomia, esclarecendo alguns equívocos importantes, reflexões sobre postura prática nos tempos atuais, nós vamos ter os temas que nós vamos puxar aqui e que vão ser bastante provocativos.
né? O nosso tempo de explanação vai ser aproximadamente 1h15 e depois nós teremos mais meia hora de palestra, conforme é a rotina aqui da nossa academia. Desculpem. Muito bem. Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar é uma revisão sobre o que é ergonomia. O que é ergonomia e a sua prática nos tempos atuais. A ergonomia ela pode ser definida em 5 palavras. É a adaptação do trabalho às pessoas. Não é a adaptação do homem ao trabalho, é a adaptação do trabalho ao ser humano. Com 3 objetivos muito claros. Que as pessoas produzam bem, mas com conforto e segurança. A ergonomia vem de 1950. 1950 é muito importante que nós entendamos por que a ergonomia apareceu. Por que apareceu essa noção de adaptar o trabalho às pessoas? Será que teria sido pelos belos olhos das pessoas? Não foi por nada disso. Para a gente ver o que aconteceu, né, em que a ergonomia apareceu em 1950, nós temos que ver que a indústria apareceu no mundo com o motor a vapor em 1780 e com a Revolução Industrial no século XIX, mas que ela foi carregada de tensões sociais por desigualdade entre quem ganhava muito, que era o empresário, e quem tinha uma condição de vida miserável, que era o trabalhador proletário. Isso foi muito questionado no Manifesto Comunista de Karl Marx e Frederico Engels, né, que, só para você ter uma ideia, em 1844 a jornada era de 18 horas por dia, de segunda a sábado. Domingo era livre para poder agradecer a Deus, né, uma vida bastante miserável, e isso foi mudando ao longo da segunda metade do século XIX, às custas de muita tensão social e revoluções, né? Culminou aqui com a Lei das 8 horas, que foi a convenção número 1 da OIT, observe, a primeira convenção da Organização Internacional do Trabalho foi em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial, com vigência a partir de 1921. Então, modificando esse ponto de vista de que o trabalho teria que ser humanizado. A administração científica veio em 1900 com o seu grande nome, Frederico Taylor, que estudou o chão de fábrica e propôs essencialmente a análise racional do trabalho, a definição de planos de trabalho, metas, baseado naquilo que chamaria de administração racional. Né? Para todo o trabalho deveria ser feito um procedimento operacional padrão e de adaptação do homem ao trabalho, a procura dos mais fortes, a procura dos mais capazes. E isso originou, então, grande lucro, grande aumento de produtividade. Teve na sua sequência tempos e métodos, estabelecendo tempos padronizados para que as pessoas trabalhassem, e veio então o grande nome que foi Henry Ford dessa época, 1908 a 1922, com a linha de montagem, com ritmo de trabalho ditado pela esteira, trabalhador em posição fixa e produção em série, né, com grandes lucros para as empresas e grande aumento de produtividade. Isso tudo foi muito questionado na época, especialmente do pós-guerra, 1944, após a Segunda Guerra Mundial, em que basicamente o mundo já tinha perdido muita gente morreu. E como parte desse tipo de ajuste pós-guerra, houve um tipo de questionamento: que mundo do trabalho que nós queremos ter? Foi então que apareceu a figura da ergonomia. Então nós temos que entender que a ergonomia ela não veio pelos belos olhos das pessoas. Essa noção de adaptar o trabalho às pessoas não veio com nenhuma proposta humanística, mas veio como síntese numa abordagem dialética dos processos produtivos. Então, dialética é um exercício de filosofia que existe desde a Grécia Antiga, em que alguém estabelece uma verdade, essa verdade é chamada de tese, essa verdade, entre aspas, é questionada profundamente, é chamada de antítese, e depois que a tese conversa com a antítese, vem com uma nova verdade, digamos assim, chamada síntese. Então, a verdade dos processos produtivos dessa época era que toda vez que você estabelece tempos, métodos, ritmos de trabalho assim, assado, isso era muito bom. Isso foi muito questionado, né? Todo mundo conhece o questionamento com Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos e outros importantes. Então veio a antítese. E aí veio a síntese, dizer o seguinte: não é que isso aí é ruim, mas isso tem que vir humanizado. E essa síntese chama-se exatamente ergonomia. Então a ergonomia ela poderia ser definida como a abordagem que se faz, né, de síntese numa visão dialética dos processos produtivos.
A ergonomia, de fato, ela começou no mundo com o projeto da cápsula espacial em 1960, e nós vamos dizer que a economia dos tempos atuais de reestruturação produtiva, ela está sempre presente. É um assunto que eu vou abordar à frente, que é a questão da reestruturação produtiva. Na economia, nós definimos, então, como um conjunto de ciências e tecnologias que procuram o ajuste produtivo, confortável e seguro entre o ser humano e seu trabalho, basicamente procurando adaptar o trabalho às características do ser humano. A economia tem tradicionalmente 10 áreas de atuação. A primeira delas é o trabalho fisicamente pesado, a segunda é o trabalho em ambientes de altas temperaturas, a terceira é o trabalho em ambientes frios, quarta é a biomecânica, o corpo humano analisado sob o ponto de vista da mecânica, os esforços, o uso da coluna, posturas, o uso dos membros superiores, cadeira, organização ergonômica dos postos de trabalho, o uso do computador. Essa aqui, digamos, é a área de maior demanda, né, na medicina do trabalho. Por quê? Porque é a área que mais dá afastamento. São as lombalgias, são as hérnias de disco, são os problemas relacionados a ombros, os problemas relacionados a cotovelo, problema de tendinite, etc. Dá muitos afastamentos. Então é a área que mais demanda na medicina do trabalho, da economia, é a biomecânica. Outra área, método e posto de trabalho. Outra área, condições para o trabalho intelectual. Questões ergonômicas relacionadas à administração do processo produtivo. Isso aqui é chamado genericamente de ergonomia na organização do trabalho, né? Seria basicamente como que muitas vezes um trabalho mal organizado gera sobrecarga para os trabalhadores. Outra área, melhoria da confiabilidade humana, assunto de enorme importância nos tempos atuais, né? E outra, prevenção de acidentes do trabalho, um número assustador. 32 a 40% dos acidentes típicos que nós temos nas organizações, nas empresas, acontecem porque as condições de trabalho não estão ergonomicamente corretas. E prevenção da fadiga. A economia sempre se preocupa que o indivíduo deva chegar ao seu final do dia com um nível normal de fadiga e não excessivamente cansado. Mais recentemente, a economia tem tido algumas áreas recentes, né? Hoje nós falamos de ergonomia do cérebro no trabalho. Aliás, é o título desse livro que a gente acabou de lançar, ergonomia do corpo e do cérebro no trabalho. Quanto a esse assunto, nós trabalhamos com o nível correto de tensão para o trabalho, com atenção e foco, com vigília, simultaneidade, memória, sentidos, a compreensão, a capacidade espacial e a solução de problemas. Então, um conjunto de assuntos novos dentro da ergonomia, né? Seria a ergonomia do cérebro no trabalho. Nós também trabalhamos com carga mental e estresse no trabalho, saúde mental no trabalho, qualidade de vida no trabalho, questões ergonômicas ligadas à reestruturação produtiva, ergonomia dos turnos de revezamento. Então, essa questão de turnos, o pessoal que roda turno, o pessoal que trabalha uma semana de manhã, outra semana à tarde, outra semana à noite, como é que fica o organismo do indivíduo em relação a essa demanda. Nós também trabalhamos com o conceito de macroergonomia. O que é macroergonomia? Que muitas vezes nós temos problemas e questões que transcendem os limites da empresa. Um exemplo bem típico disso no Brasil é sacaria. Enquanto nós tivermos o artigo 198 da CLT, nós temos um problema ergonômico sério. Por quê? Porque diz lá no artigo 198 da CLT que o trabalhador pode pegar 60 quilos. Né? Isso aí é um problema sério. Nós sabemos que o mundo inteiro fala em 23 quilos no máximo, tá? E aí nós temos um problema, porque uma empresa quer resolver o seu problema, mas ela recebe sacaria de 60 quilos. Então, um problema macroeconômico. Outro problema importante são os tambores excessivamente pesados e que vêm de um jeito tal que o trabalhador vai ter grandes esforços para manuseá-lo. Hoje nós temos sistemas de altíssima produtividade, por exemplo, logística de entrega de material, de bens de consumo. É impressionante como isso é de altíssima produtividade. Controle de tráfego aéreo, né? Então, tráfego aéreo em centros movimentados, imagine Guarulhos, Congonhas, etc. Aquilo é de altíssima complexidade. Então, muitas vezes nós podemos ter aqui problemas, né? Porque não foi estudado sob o ponto de vista de ergonomia. Hoje nós trabalhamos também a ergonomia da inclusão, né? Hoje existe uma coisa bastante importante dentro do mundo e da saúde, que foi a chamada Classificação Internacional da Funcionalidade. Essa Classificação Internacional da Funcionalidade é de 2002, é da Organização Mundial da Saúde, e ela diz fundamentalmente que todo mundo, qualquer um de nós, por mais que se sinta sadio,
tem algum grau de incapacidade para o trabalho. E qualquer um de nós, qualquer pessoa, por mais doente que esteja, tem algum grau de funcionalidade. Então nós trabalhamos hoje com a noção de inclusão, né? Inclusão, né, em situações de limitação profissional, hérnia de disco, DORT em membros superiores, né, pessoas com deficiência, grávidas no último trimestre da gravidez. E hoje nós trabalhamos também com uma linha bastante importante, que é o envelhecimento e a capacidade de trabalho. As pessoas estão envelhecendo, o mundo está envelhecendo, né? Eu estou envelhecendo, estou com 63 anos, né? E é isso aí, sempre a gente vai ter que ver como que o mundo do trabalho vai se adaptar para poder comportar, para ter condição de absorver essas pessoas. Então vocês vejam que a ergonomia tem assim uma abrangência enorme. Essa abrangência a gente tenta abordar esses aspectos todos neste livro que a gente acabou de lançar, né? Muito bem. Aí nesse caso nós vamos então para o primeiro ponto provocativo, né? Que nós vamos então ver da nossa palestra, que vai ter muita provocação. E aí nós dizemos então que a ergonomia é o manual técnico da máquina humana. Aliás, eu usei esse título num dos livros que eu escrevi em 1995, né? Máquina humana, o ser humano poderia ser comparado à máquina humana, né? A máquina tem engrenagens, o ser humano tem uma biomecânica. A máquina tem estrutura energética, o ser humano tem coração, pulmão e sangue que levam O2 para os tecidos e músculos trabalharem. A máquina tem precisão de ações, o ser humano tem movimentos automáticos finos. A máquina tem circuitos de decisão, o ser humano tem o cérebro. A máquina tem sistema de refrigeração, o ser humano tem o sistema de perda de calor por suor. A máquina tem fluidos para lubrificar as partes móveis, o ser humano tem um líquido sinovial. Bela comparação, realmente, comparação fisiologicamente biomecânica bastante interessante. Isso é a chamada tese. A antítese poderia ser dita: será que o ser humano é só isso? Né? Então, nesse caso, a antítese do ser humano não é nada parecido com a máquina. Então, o ser humano tem o seu núcleo de sociabilidade no trabalho, que não pode ser esquecido. Aí nós temos o impacto das mudanças que muitas vezes acontecem nas organizações sem considerar esse aspecto do ser humano. O ser humano tem seu núcleo social, a regulação de conflitos, que é algo importantíssimo que não pode ser esquecido. Ser humano tem conflitos, é inerente a onde existe ser humano haver conflitos, né? Aquele chefe que diz o quê? Na minha área não tem conflitos, de duas uma, né? Ou ele é cego, ou os subordinados dele são todos portadores de síndrome de Down, né? Só pode ser. Então, por quê? Porque onde há ser humano, há conflito. Isso não pode ser esquecido, é uma abordagem que tem que ser considerada, tá? E no processo de regulação de conflitos, um dos problemas mais sérios que nós temos são as questões relacionadas à saúde do trabalhador. Toda vez que você tem um trabalho, alguma situação que envolve possível dano à saúde do trabalhador, você tem um conflito importante na relação de emprego, na relação de trabalho, né? E a ergonomia tem muito isso, né? A condição anti-ergonômica, ela pode gerar problemas, adoecimentos físicos, adoecimentos mentais, e aí você pode ter conflitos importantes relacionados a isso, né? O ser humano tem seu aspecto psicológico e tem necessidade de um quadro de referência quanto ao que é certo e o que é errado. Ponto importantíssimo aí desse livro novo, nós abordamos aí, tem um capítulo sobre saúde mental no trabalho. Uma das coisas que o ser humano mais sente necessidade é de estar num ambiente que tem um quadro de referências quanto ao que é certo e o que é errado, e que as coisas estejam acontecendo dentro do que é certo. Porque senão nós teremos então o ser humano com problemas, né, mentais relacionados ao trabalho. O ser humano tem caixa preta, né, e o ser humano reage. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer: o ser humano não é nada parecido com a máquina, é a antítese. Então, a síntese seria: na economia nós temos que conhecer os lados de máquina do ser humano, mas não tratá-lo exclusivamente como máquina, pois, como dizia Geraldo Vandré, pois com gente é diferente. Na economia, nós temos uma abordagem bastante importante, que é a chamada abordagem do iceberg. E essa abordagem do iceberg, ela diz o seguinte: o que é um problema ergonômico numa empresa? O problema ergonômico numa empresa costuma ser visto sob a forma de um iceberg, em que você tem aqui, né, o iceberg, e o capitão do navio, ele sabe que tem que passar bem longe do iceberg, porque a parte submersa é bem maior que a parte visível. O que é a parte visível de um problema ergonômico?
são os afastamentos previdenciários. Gente que trabalha, cadê o fulano de tal? Ah, está afastado da Previdência Social. Mas por quê? Trabalha na máquina tal, quer trabalhar naquela máquina, vai ter problema. Ou trabalha naquele posto de trabalho, vai ter lombalgia, etc. Nós temos afastamentos e remanejamentos, pessoas que não chegaram à Previdência Social, mas estão tendo afastamentos de curta duração, ou estão tendo que ser remanejadas, né? Tal trabalho essa pessoa não suporta, começa a sentir dor, então a gente remaneja, e queixas no ambulatório da empresa. Isso aqui é a parte visível, mas a economia é muito mais do que isso. A economia tem também aquele lado que nós chamamos de trabalhadores que se queixam de dor ao trabalhar, trabalham sentindo dor, mas não se afastam, por uma série de motivos. Nós temos os atos inadequados e risco de acidentes devido às condições não ergonômicas impressionantes. 32 a 40% dos acidentes típicos acontecem porque as condições de ergonomia não são boas para fazer o trabalho. Nós temos problemas de qualidade. Um exemplo bem simples: uma linha de montagem apertada, o trabalhador erra porque não tem o tempo suficiente para poder realizar o trabalho bem. Outras vezes, quando o trabalhador, numa montagem de uma peça, numa fábrica, ele não enxerga o ponto de trabalho, ele não enxerga o ponto que tem que trabalhar, ele erra. Nós temos problemas de fadiga excessiva, o trabalhador está cansado demais, né? Dificuldade importante e permanente. É natural ter algum grau de dificuldade no trabalho, não é natural ter dificuldade importante e permanente. E por último, desconforto importante e permanente. Desconforto importante e permanente. Então, toda vez que o indivíduo tem algum desconforto importante e permanente, nós temos um problema ergonômico. Vocês observem que essa questão aqui de baixo, ela não aparece no ambulatório médico, a não ser que nós, no meio da medicina do trabalho, a procuremos. E é por isso que nós dizemos que uma das medidas mais importantes que o médico do trabalho deve fazer numa empresa é o senso de ergonomia. O senso de ergonomia, nós médicos do trabalho somos privilegiados, porque nós somos uma das únicas categorias da medicina que temos garantido por lei, né, um mercado de trabalho fabuloso, que todo trabalhador tem que ser submetido a uma revisão periódica de saúde uma vez por ano. Né? Uma vez por ano o trabalhador tem que passar pelo serviço de medicina do trabalho. E nós temos que enriquecer isso, e esse enriquecimento desse trabalho pedindo ao pessoal que nos auxilia, que seria o fisioterapeuta, o enfermeiro do trabalho, o terapeuta ocupacional, para entrevistar esse trabalhador e fazer uma pergunta básica: você tem no seu trabalho alguma coisa que lhe cause desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor? É DDFDD, né? Desconforto, dificuldade, fadiga, dolorimento ou dor. E se o trabalhador disser sim, vamos explorar aquilo, né? E vamos fazer o estudo para que seja feita a correção daquilo de tal forma que não apresente afastamento posteriormente. Existe uma estatística feita numa empresa que eu dou consultoria, chamada Embarco, de que antes do trabalhador se afastar por um problema muscular, por um problema de ombro, por um problema de coluna, 100 dias antes ele já estava se queixando de dor ao realizar aquele trabalho. Então o nosso grande trabalho, né, na medicina do trabalho, né, no centro da medicina do trabalho preventiva, proativa, não reativa, é descobrir essas situações antes que dê o afastamento. E nesse caso o senso de ergonomia tem essa função importantíssima, que é descobrir isso aqui. No final das contas, o pessoal pode perguntar: o que essa ergonomia está querendo? É que o trabalhador seja feliz, né? A resposta é basicamente sim, né? Nós queremos que o trabalhador realmente seja feliz. Voltando aqui para o nosso ponto, agora nós vamos começar com as perguntas instigativas, né? Para a gente ver o que é que vocês acham e vamos esclarecer. Qual é a palavra que mais parece com ergonomia? Entre 4: mordomia, economia, produtividade ou flexibilidade. Letra A, mordomia. Letra B, economia. Letra B, C, produtividade. E letra D, flexibilidade. Letra A, quem acha que é a letra A, por favor, levante o braço. Quem acha que é a letra B, economia? 1. Quem acha que a letra C, produtividade? Aí já é um bocado mais de gente. Economia, gera produtividade, com certeza. Quem acha que é flexibilidade? A grande maioria acertou. A grande maioria. Isso é tão importante que a última parte da minha palestra vai ser uma discussão sobre essa palavra flexibilidade, sobre esse termo.
Vamos então entender essa questão aqui da palavra mordomia, porque isso aqui é uma coisa que muitas vezes existe essa confusão. Como eu coloquei para vocês, na palestra, nós estamos falando sobre equívocos, alguns equívocos interessantes que nós temos quanto à questão da ergonomia. E um dos equívocos que existe é que muita gente, especialmente as chefias, acham que depois de uma atuação de ergonomia, as pessoas se acostumam com mordomia. As pessoas entendem, os trabalhadores. Isso é bastante frequente nas empresas. E passam a hostilizar o trabalho de ergonomia, quando ele cai em ergonomia ser igual a mordomia. Tá? E uma palavra importante, a ergonomia, um termo que eu criei, visa atender ao trabalhador nas suas necessidades e não nas suas vontades. Isso é um ponto importantíssimo, que a gente sempre diz para os alunos, que orienta a boa prática. Nós, na ergonomia, não vamos não vamos nos guiar pelas vontades dos trabalhadores, mas pelas necessidades. E isso tem que ser um ponto bastante importante em guiar a nossa atuação, que aí nós seremos respeitados. Caso a gente comece a trabalhar nessa questão das vontades, aí nós seremos confundidos com mordomia. Então, por exemplo, uma das questões interessantes que nós temos é o chamado trabalhar sentado. Isso é uma coisa assim que é uma discussão enorme. Daqui a pouco eu vou fazer uma discussão um pouco mais profunda. O que é trabalhar de forma correta? É trabalhar de pé ou trabalhar sentado? Então, se vai muito para o lado do trabalhar sentado tem as suas grandes indicações e tem as suas grandes contraindicações. Se nós não tivermos uma atenção especial para as chamadas grandes contraindicações do trabalhar sentado, e nós concordarmos que tal situação, conforme diz a norma regulamentadora, é simplesmente trabalhar sentado, nós estaremos então contribuindo para a ergonomia seja mal vista como mordomia. Cadeiras super sofisticadas, vou falar sobre isso. Só para não voltar ao slide, olha só, o que nós já achamos da nossa vida profissional. O pessoal está querendo que nós instituamos o quê? Gatorade. Qual que seria a indicação? Soro para reposição hidrossalina. Mas o pessoal está querendo o quê? Gatorade. Então nós não podemos embarcar nesse tipo de coisa. Entendeu? E almoço à la carte, até isso nós já vimos em termos de solicitação. É claro que o nosso trabalho é para almoço decente, boa qualidade nutritiva e higiênica. Olha essa cadeira super sofisticada. Exemplo bom, isso aqui é uma boa cadeira. Qualquer um trabalha bem sentado aqui. Ou essa aqui, que é uma cadeira de gerente, que tem status. Aliás, cadeira, muitas vezes está carregada de status. São boas cadeiras. Uma cadeira dessa aqui custa R$1.200, uma cadeira dessa aqui custa R$1.500. Aí olha só o que aparece como solicitação para nós da ergonomia aprovarmos. Isso aqui. Essa cadeira custa R$5.000. Se nós embarcarmos nessa, nós iremos para o lado da ergonomia igual a quê? Mordomia. Então nós vamos ficar na ergonomia atendendo ao trabalhador nas suas necessidades e não nas suas vontades. Então é isso aí. Então esse é um ponto importantíssimo dessa discussão. Agora outra pergunta instigante para a nossa interação. Qual é o maior objetivo da ergonomia numa empresa? Letra A. Possibilitar o aumento da taxa de ocupação máxima de uma tarefa. Letra B. Dar conforto ao trabalhador. Letra C. Melhorar a segurança no trabalho. Letra D. Reduzir o número de afastamentos por doença. Letra E. Instituir qualidade de vida no trabalho. Quem acha que é a letra A? Possibilitar o aumento da taxa de ocupação máxima de uma tarefa. 2 pessoas, 3 pessoas acharam isso. 4. Quem acha que é a letra B? Dar conforto ao trabalhador. Ninguém. 0. Aí, o pessoal foi influenciado pela anterior, Será que nós não estamos influenciando com a questão da mordomia nessa altura? Letra C. Melhorar a segurança do trabalho. Quem acha que é a principal? Maior objetivo da economia da empresa. Letra D. Reduzir o número de afastamentos por doença. Quem acha que é essa? Uma pessoa. Letra E. Instituir qualidade de vida no trabalho. Quem que acha que é essa? Aí a grande maioria.
Não nos iludamos, não nos iludamos. Não é letra E. Não é letra E. Não é letra D. Reduzir o número de afastamentos por doença. A letra D, ela é entendível numa etapa. Né? Se você, médico de trabalho que está aqui presente, né? Se você, fisioterapeuta que está aqui presente assistindo, chegar numa empresa que esteja com alta incidência de Layerdorf, ou de lombalgia, ou de hernia de disco, alto afastamento, certamente o seu objetivo imediato é esse aqui. É reduzir o número de afastamento por doença. Mas vamos lembrar uma coisa importante, que é aquele iceberg da questão econômica. Essa questão dos afastamentos é a parte visível. A questão econômica é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Então, no primeiro momento, pode ser a letra D. Mas eu fico satisfeito de ver que o pessoal não respondeu a letra D. Agora, melhorar a segurança no trabalho? Sim, é importante, mas nós também não temos esse tipo de ambição com a ergonomia. A ergonomia não é nenhuma panaceia, um remédio para curar todos os males de acidentes no trabalho muito frequentes, não. A ergonomia reduz 32% a 40% dos acidentes. É muito, mas ainda faltarão aí 60% a 68% dos acidentes que não são reduzidos pela ergonomia. Dar conforto ao trabalhador, sempre atendendo ao trabalhador nas suas necessidades e não nas suas vontades. Muito bem. Aí a gente vai cair, né, na real. O maior objetivo da ergonomia, pasmem, é possibilitar aumento da taxa de ocupação máxima de uma tarefa. E o que é a taxa de ocupação de uma tarefa? É o tempo que o empregador está pagando ao empregado para efetivamente trabalhar. 480 minutos, 100%. Quem pode trabalhar 100%? Ninguém. A OIT, né, desde a OIT é bastante clara sobre isso, tem diversas recomendações e reconhece que isso é impossível. Existe 5% de tempo pessoal. Então, de 480 minutos de uma jornada de trabalho, 5% é o tempo pessoal, é o tempo de ir ao banheiro. Né? Ninguém vai tirar isso. Aliás, quando alguém não dá tempo, uma empresa não dá tempo para que o seu empregado vá ao banheiro, isso vai cair no Ministério Público do Trabalho, com certeza. São assuntos complicados, né? Tal, isso vira neoescravismo, vira assunto da mídia, etc, etc. Muito bem. 5%. 5% é o tempo que a trabalhadora telefona para a babá da sua filha para ver como é que ficou a filhinha lá que saiu, ficou meio doente. 5% é aquele tempo que o sujeito telefona para a seguradora para ver como é que é a questão do carro reserva, que bateram no carro dele. Isso a empresa reconhece. Então as empresas reconhecem que 5% não é dedicado ao trabalho. É um tempo que é chamado pessoal. Aí trabalhar-se-ia com 91%, a resposta, com 95%, a resposta é não. Trabalha-se com 91%. Isso também é da OIT. Que existe 4% de tempo mínimo de compensação de fadiga existente ao longo da jornada. Aí você vai dizer, então trabalha-se em 91% do tempo? A resposta, depende. Depende de 17 fatores. 17 fatores. Esses 17 fatores são bem conhecidos na ergonomia. São repetição de movimentos, força com as mãos, desvios posturais, levantamento e carregamento de cargas, esforços estáticos, carga mental, calor, frio, vibração do corpo inteiro, vibração manual, dispêndio energético elevado, roupas constritivas, emanações, espaços confinados, iluminação deficiente e postura básica. São 17, devo ter falado no 16 ou 17. Isso quer dizer o quê? Quanto mais desses 17 fatores que eu citei existirem no trabalho, menor terá que ser a taxa de ocupação. Então, no fundo, qual que é o trabalho, maior objetivo da ergonomia de uma empresa? É trabalhar sobre esses 17 fatores
eliminando-os gradativamente para que o empregador possa cobrar dos seus trabalhadores, a quem ele está pagando um salário, 91% de tempo dedicado. Então essa é uma abordagem que nós chamamos extremamente pragmática, mas extremamente funcional na prática da ergonomia. Então, você que tem a prática da ergonomia aqui, pratica a ergonomia, deve estar assim, é isso. Só que isso aí resulta em qualidade de vida no trabalho. Agora, uma coisa é a gente falar que vai fazer qualidade de vida no trabalho. O empregador vai falar assim, que bonito, que interessante, vai fazer em outro lugar. Aqui eu, empregador, preciso de quê? Para você que vem aqui, você médico do trabalho, você fisioterapeuta, que veio aqui, né, me ajudar com esse trabalho de ergonomia, você precisa, o que você vem me propor? Aí você vai dizer, eu vou propor aumentar a taxa de ocupação máxima do trabalhador. Aí vai dizer, bem-vindo. Olha que interessante, bem-vindo, mais do que bem-vindo. Que danado, que pragmático. Mas isso é o mundo. Isso é a realidade. E está errado? Não está errado. São relações de trabalho que deixam de ser conflitivas, que acabam resultando em melhoria de qualidade de vida do trabalhador. O trabalhador vai trabalhar os 91%, 85% ou 78%, o que for, faz bem. Sempre importante lembrar que desses 17 fatores que eu citei, nós temos os chamados 6 grandes vilões. O grande vilão número 1 é calor. Trabalhar em ambiente quente é terrível. O segundo grande vilão é frio. O terceiro grande vilão é trabalho de dispêndio energético muito pesado. O quarto grande vilão é vibração de corpo inteiro, sentado no equipamento que vibra. E quinto grande vilão é vibração manual, um equipamento energizado que transmite vibração para a mão do trabalhador. Mas isso é um problema, né? O sexto grande vilão, eu diria que é força excessiva, carregamento de carga. Costumo dizer, o ser humano não é filho de empilhadeira com guindaste. Não é uma coisa fácil de guardar e que todo mundo grava. Então, o grande trabalho que nós temos em ergonomia, e a coisa fica prática, é, senhor profissional de ergonomia, né? Chegue na empresa, identifique nas diversas tarefas quais são os fatores que obrigam a uma diminuição da taxa de ocupação e trabalhe sobre eles, eliminando-os para aumentar a taxa de ocupação máxima. O seu trabalho será muito bem visto pelo empresário, vai ser muito valorizado, e também pelo trabalhador. O resultado disso é que isso aqui é uma consequência do trabalho que você faz aqui. Instigante, né? Danado. Muito bem. Vamos lá. Próxima. Qual é o principal dos equívocos em relação ao entendimento do que é ergonomia? Primeira delas, letra A. Não se pode fazer seleção de pessoas com base em critérios físicos. B. Depois da ergonomia não se pode mais fazer nenhum esforço. C. Depois da ergonomia não se pode mais cobrar produtividade. D. Praticar a ergonomia é satisfazer as vontades das pessoas. E. As pessoas devem trabalhar relaxadas. Qual que é o principal dos equívocos? Nós estamos falando na nossa palestra equívocos na prática da ergonomia. Vamos lá, quem acha que a letra A não se pode fazer seleção, equívoco, não se pode fazer seleção das pessoas com base em critérios físicos. Quem acha que a letra A que é o principal dos equívocos? Letra B, depois da ergonomia não se pode mais fazer nenhum esforço. Um levantou o braço. Letra C, depois da ergonomia não se pode mais cobrar produtividade. 1, equívoco, 2, 3, 4, bem votado, 5, 6. Né? Letra D, praticar a ergonomia é satisfazer as vontades das pessoas. Já falamos sobre essa, né? E, as pessoas devem trabalhar relaxadas. Aí já empatou, quase que a mesma, ficou muita gente em cima do muro sem saber. Nós vamos então abordar 3 delas. Depois da ergonomia não se pode fazer nenhum esforço.
Praticar a ergonomia, isso aqui eu já falei, praticar a ergonomia, satisfazer as vontades das pessoas, é um equívoco, tá? Pode não ser o principal. E letra E, as pessoas devem trabalhar relaxadas. Eu diria para vocês que eu mais vejo como equívoco é a letra E. Depois, as pessoas devem trabalhar relaxadas. E vou explicar. Mas eu vou falar, antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre isso aqui. Depois da ergonomia não se pode mais fazer nenhum esforço. Possivelmente, na origem disso, né, nós temos a regra número 1 da biomecânica. O sistema musculoesquelético do ser humano o habilita a desenvolver movimentos de grande velocidade, de grande amplitude, de enorme precisão, porém contra pequenas resistências. Isso é verdade, isso é fato. Nós já falamos, o ser humano não é filho de empilhadeira com guindaste, o ser humano não é bom para esforços intensos. Isso aí degringola para o ser humano, não pode fazer esforço físico, né? Então, nesse caso, nós temos a deturpação do conceito. Tipo 1, o trabalhador passa a reclamar de qualquer esforço físico, mesmo que não seja excessivo. E o tipo 2, que é da gerência, vai ficar muito fácil, né? O pessoal é mocinha, né? Daí isso a gente encontra, né? E aí o desconhecimento do que é a ação técnica normal, do que é o improvável mais possível, o que é desconforto, dificuldade, fadiga, o que é risco, o que é alto risco. Então, esse é um ponto importante na ergonomia, a gente graduar a exigência como existe na higiene ocupacional. Na higiene ocupacional existe, então, desde 50 anos atrás, que é feito, então, um consenso do que é uma coisa que ultrapassa o valor teto e que tem que ser reduzido, e que é uma situação que se pode trabalhar sem maior problema, né? Então, na ergonomia, a gente está evoluindo com isso. Mas há um fato importante que não pode ser esquecido, é isso aqui, a mudança real de expectativa das pessoas que trabalham com tecnologia. Então, hoje a gente vai verificar que essas pessoas mudaram, o ser humano mudou. O ser humano não quer fazer esforço físico, não. Né? Quer trabalhar com tecnologia. A hora que você chega lá um determinado trabalho, você tem que fazer, que empurrar algumas coisas, mesmo que seja dentro do razoável, ele já acostumou na cabeça dele que é smartphone, que é, né, computador, etc. É isso que ele está querendo. Então há uma mudança na cabeça das pessoas que é real. Então são coisas bastante interessantes. Mas eu diria para vocês que nós já falamos sobre isso aqui, que é satisfazer as vontades das pessoas, mas vamos falar sobre a questão de as pessoas devem trabalhar relaxado, que é provavelmente o maior dos equívocos que a gente encontra. A gente fala sobre isso há muito tempo, especialmente para fisioterapeutas. A gente sempre dizer, quando os fisioterapeutas estavam com grande movimento aí de ginástica, de relaxamento nas empresas, eu sempre falava para eles, não falem isso não. Chegar na empresa, você vai falar que vai fazer relaxamento. A empresa não quer gente relaxada não, né? Então esse é um conceito muito interessante que às vezes as pessoas não entendem. É o chamado nível correto de tensão. Então, o que é o nível correto de tensão? É um aprendizado que faz parte do conceito de o cérebro no trabalho. Um cirurgião, quando vai entrar para uma sala de cirurgia, para fazer uma cirurgia, ele pode entrar relaxado? A resposta é não. Eu já fiz anestesia 3 anos da minha vida profissional. Um anestesista, ao iniciar uma anestesia, ele tem que estar relaxado? Não. Ele tem que estar no nível correto de tensão. Você, quando vai para o aeroporto, lá no check-in, você tem que estar relaxado? Não, você tem que estar no nível correto de tensão. Esse é um aprendizado importantíssimo. O sujeito que vai operar um equipamento aí da Vale, né, uma mineradora dessas aqui da nossa região, ele tem que estar relaxado? Não, ele tem que estar no nível correto de tensão. Um juiz, quando vai dar uma sentença, está analisando o processo, né, doutor Sebastião, tem que estar relaxado? Não, ele tem que estar no nível correto de tensão. Então, isso é um aprendizado extraordinário que as pessoas não sabem. Faz parte daquele conceito que nós chamamos do cérebro no trabalho. As pessoas confundem isso. Acham, trabalho bom, mas você está relaxado? Não. O nível correto de tensão, ele é algo que é físico, psicológico. O psicológico é você se colocar naquela situação, de analisar a situação que você vai ver. E o físico é quando a sua área, que nós chamamos então de sistema extrapiramidal, especialmente sistema reticulospinal, aqueles neurônios que vêm lá da substância reticular do tronco encefálico e vêm para o motoneurônio gama da medula, dá descarga para o fuso muscular e faz com que o fuso muscular se contraia parcialmente
originando nos filamentos contráteis de actina e miosina um estado de pré-tensionamento importante para uma resposta rápida. Isso é chamado nível correto de tensão. Agora, evidentemente, nível correto de tensão, se não é estar relaxado, também não é estar tenso demais. Porque quando essa área que nós chamamos de retículo espinal dá descarga para o motoneurônio gama, para que o motoneurônio contraia demais o fuso muscular, qual que é a consequência? É que os filamentos contráteis de actina e miosina ficam mais interditados do que deveriam, e a atividade muscular que deveria ser aeróbica passa a ser anaeróbica. E como consequência nós temos produção de ácido láctico, com a consequência dor muscular. Então nós temos um termômetro interessante para saber se nós estamos no nível correto de tensão, especialmente quando está para mais. É a chamada dor nos músculos do pescoço e dos ombros. É a dor em cabide. Então toda vez que nós estamos com uma dor em cabide, aquela dor que vem aqui daqui para cá, vem para os ombros, nós ultrapassamos o nível correto de tensão. Nós estamos tensos demais. É sinal que nós temos que rever o que está acontecendo no sentido de chegar ao nível adequado de tensão. Mas o outro lado, que eu falei que é o grande equívoco, é achar que as pessoas devem estar trabalhando relaxadas. Olha que coisa importante isso, né? Então, vamos seguir. E aí, então, nós vamos passar para a próxima pergunta instigante. Qual é o maior obstáculo para a ergonomia? Letra A. Permissividade em relação à postura do trabalhador. Postura, indicamos, é a postura sentada, entendeu? De pé, coisa assim. Não é postura, atitude, não. B. Questões relacionadas à gestão do processo produtivo. Letra C. Falta de recursos financeiros para a solução ergonômica. Letra D. Não cobrança de produção para não incomodar o trabalhador em seu conforto. Qual é o maior obstáculo para a ergonomia? Quem acha que é a letra A? Permissividade em relação à postura do trabalhador. Ninguém. Letra B, questões relacionadas à gestão do processo produtivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 14, que eu estou conseguindo contar daqui. 15, né, doutor Ulisses? Mais um. Quem acha que é a letra C? Falta de recursos financeiros para a solução ergonômica. Ninguém. Felizmente. Isso aqui, gente, é a coisa mais fácil que tem na ergonomia, é o recurso financeiro. Impressionante, né? Então, letra D, não cobrança de produção para não incomodar o trabalhador e seu conforto. Quem acha que é essa? Ninguém. Todo mundo acertou. Quem levantou a mão? O maior problema que nós temos, o maior obstáculo para a ergonomia, gente, são as questões relacionadas à gestão do processo produtivo. Tá? Permissividade em relação à postura do trabalhador, que não precisamos falar, já falamos sobre isso. Vamos falar sobre as questões relacionadas mas eu vou falar um pouquinho que eu preparei aqui, a permissividade em relação à postura dos trabalhadores. Tá? Isso é uma coisa frequente, tem que ser olhada. Pessoas usando notebook em posição inadequada, a gente acha demais, isso não é corrigido. Sentar-se de qualquer jeito em má postura, isso não ser corrigido. Embalar em posição sentada, toda vez que você está embalando, você tem uma caixa, você tem produtos para colocar ali dentro, isso é típico de posição de pé. Aí as pessoas estão trabalhando sentadas e nada é feito, né? Sentado em instrumentos ou peças fora da área de alcance. Eu sei que é típico um vídeo que eu tenho aqui, para vocês perceberem isso. Isso aqui é uma fábrica de televisores antigo, né? Isso não existe mais. Olha só. Isso aqui está totalmente errado. Essa senhora deveria ser trabalhadora que está de pé para fazer essa operação aqui, que é no alto. Quando ela está sentada, olha só, ela tem uma elevação dos ombros acima, do braço acima da linha dos ombros, com uma série de problemas daí decorrentes, né? E isso não é corrigido. O mais correto seria isso aí, essa operação ser feita de pé, tá? E depois alternar com a posição sentada, né? Mas por que tem a cadeira aí, nesse posto? Por permissividade, entendeu? Por falta de orientação e firmeza em dizer o seguinte: isso aí não é para trabalhar, essa posição não é para poder trabalhar sentado, é para trabalhar de pé, depois tem que ter a compensação sentado, etc. Né? Sentado, relaxado, quando o processo exige atenção, alerta, esse é um negócio sério, complicado, que faz com que muitas vezes as empresas tirem as cadeiras necessárias, porque o trabalhador está sentado sem dedicar a atenção necessária que deveria ter. Né? Então é um problema importante. O
Então, dizer o seguinte, isso aqui é bastante importante, tá? Embora não seja o maior obstáculo. O maior obstáculo que nós temos são os problemas relacionados à gestão do processo produtivo. E nesse caso aqui, vamos dizer o que é a organização do trabalho. O que é a organização do trabalho? O gerente recebe a responsabilidade de um resultado, tá? A gente chama isso de racionalidade prescritiva, objetivos, planos e metas, e para isso ele conta com tecnologia, maquinário, manutenção, matéria-prima, material, método, meio ambiente, gente e dinheiro. Faltando dinheiro aqui, tá? Organização do trabalho é o que se faz aqui para chegar a esse resultado. Um dos maiores obstáculos para a ergonomia é não saber fazer isso aqui bem e acabar ocasionando sobrecarga para o trabalhador. Então, o que nós vemos isso aqui, grande fator causador de sobrecarga ligado à organização do trabalho é carga de trabalho exageradamente alta em grupos de trabalho mal estruturados para a demanda, coexistindo ou não com processos mais complexos. Isso é extremamente frequente no mundo do trabalho e diria que se constitui o maior obstáculo para a ergonomia, que vai ser o quê? Aumento da carga de trabalho, dos objetivos e metas, sem preparo adequado para atendimento a essa situação, insuficiência de pessoal, adensamento do trabalho sem base técnica, aumento da jornada, mão de obra insuficientemente preparada, prazos assumidos sem a devida consideração sobre a capacidade da mão de obra, mais, urgências e emergências, retrabalho, reprocesso, falta de material para completar o trabalho, problemas com qualidade do material exigindo esforço extra dos trabalhadores, materiais a serem manuseados causadores de distúrbios ergonômicos, sistemas auxiliares não ficarem prontos na ocasião, falta de manutenção dos equipamentos e esforços excessivos por causa disso. Por tudo isso, aparece aquilo que eu costumo chamar de sopa de letras. Seu uso nas empresas causa um impacto danado, porque eu ponho o pessoal para poder dizer o que é isso aqui de desorganização do trabalho com sobrecarga para o trabalhador. HE, vamos lá, hora extra. HECDH, hora extra camuflada em banco de horas. NCP, não contratação de pessoal, precisa de gente, não contrata. NRP, não reposição de pessoal. DT, dobra de turno, TSDF, trabalho aos sábados, domingos e feriados. MS, morte súbita. O que é? Do turno da tarde. O pessoal do turno da tarde vai sair às 23 horas, não sai às 23 horas, vai sair às 2 horas da madrugada, só na hora que completar a produção daquele dia. A gente chama isso de morte súbita. Isso é uma alusão ao karoshi, que é um fenômeno do Japão, que é a morte súbita do trabalho. Os trabalhadores ficam às vezes 36 horas trabalhando. Isso é relatado na ciência, nos relatos científicos, é chamado karoshi no Japão. FA, frango no abate. O que é o frango no abate? É um trabalhador que é colocado numa posição e é cobrada a produção dele imediatamente, sem dar a ele o tempo de preparação do corpo osteomuscular para o trabalho. EA, esquema de almoço. O trabalhador tem um retrabalho, a coisa não ficou bem feita, então nos 45 minutos ou na meia hora de almoço, ele vai lá, engole rapidinho o lanche e volta para poder corrigir a produção. AVE, aumento da velocidade da esteira, igual o Charlie Chaplin, nos tempos modernos. EVP, empirismo na velocidade do processo. Então você tem gente que não entende de processo e põe a velocidade para correr sem perceber as peculiaridades. Tempo padrão viciado. CPPC, critério de produção, produtividade baseado na correria. Produtividade, sujeitos que correm, esse é que produz bem. KZOC, isso é Kaizen obsessivo compulsivo. Isso a gente vê demais. Kaizen, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Kaizen obsessivo compulsivo. PE, posição estrangulada. O trabalhador está numa posição estrangulada. O pessoal que tem auxiliado chama posição estrangulada. Não tem tempo para fazer o trabalho. O trabalhador diz: eu estou na rolha. Estoque intermediário, busca frenética de resultados, tensão pré-resultados, a dupla altamente estressante. Essa aqui da gerência é o espalha-brasa, e aqui é o supervisor, bafo no cangote. Essa coisa impressionante que existe nas empresas. PT, pressão total.
AACD, anuncia a automação e começa a demissão. Que coisa impressionante, né? ATP, a automação tiro no pé. Ela não deu certo. Aí as pessoas já foram demitidas por conta disso. E a sobrecarga fica com quem ficou, né? EP, ejaculação precoce. O resultado tem que sair em tal prazo, tudo aquela correria, no final sai aquele produto muito mal feito, com sobrecarga para todo mundo. E PPP, pausa, palavra proibida. Então é uma coisa assim impressionante. Quando a gente fala isso aí nas empresas, o pessoal faz assim um meia-culpa impressionante, porque na realidade, observem, qual é o maior obstáculo para a ergonomia acontecer nas empresas? São os problemas relacionados à gestão do processo produtivo. Infelizmente, continua sendo. Então, quando a gente chega numa empresa que tem alta incidência de problemas, transtornos mentais, inclusive, meu caro Fábio, transtornos mentais, pessoas ansiosas, com depressão, entendeu? A gente vai atrás disso, quando vê que aquilo está meio epidêmico. Então, vamos ver como é que está essa questão da gestão do processo produtivo. Porque não é só lerdorte, né? Não é só dor nos braços, às vezes é ansiedade, às vezes é depressão também, por causa desses problemas que nós acabamos de falar. E aí nós vamos dizer então de que formas a ergonomia atua dialeticamente nos tempos atuais de reestruturação produtiva. Devemos entender o que é reestruturação produtiva no mundo do trabalho. Reestruturação produtiva no mundo do trabalho é uma coisa que aconteceu a partir de 73, 79, e ela é alicerçada em 4 pilares. Primeiro, é a mudança da base tecnológica dos processos produtivos. Segunda, mudança na organização do trabalho. Terceira, mudança nas relações de trabalho. E quarta, mudança nas tecnologias gerenciais. São coisas que todo mundo aqui que trabalha em empresa está vendo. Vamos então abordar um pouco a respeito disso. Nesse caso, vamos ver primeiro a questão da mudança, né, nos processos tecnológicos. O que veio a partir de 73, 79 é isso aqui: microeletrônica, robótica e automação. Meu filho está no último ano de engenharia de controle e automação, ele está nessa aqui. A base microeletrônica, tudo nas empresas é microeletrônica. CAD, CAM, SIM. CAD é desenho auxiliado pelo computador, CAM é manufatura auxiliada pelo computador, SIM é manufatura integrada no computador. Plásticos de alta resistência, biotecnologia, radiofrequências e telecomunicações, resultam em empresas com um número menor de pessoas, né? E aí, nesse caso, vamos então fazer a pergunta aí, né? Coisa, isso é só para a gente ver, se divertir um pouco com isso, né? Os manipuladores e robôs, né? Que seria basicamente, olha lá, como que se aplica hoje, né? O selante na caixa do motor do carro, né, no cofre do motor do carro, né? Olha que beleza, o computador, o robô, né? Isso aí é altíssima tecnologia, isso tudo é a partir de 73, 79, só é possível isso depois da base microeletrônica. Uma precisão impressionante que ele aplica isso aí, selantes, né? Para poder não entrar água naquelas juntas das soldas no motor, né? Olha lá a lordose, a coluna vertebral do robô, observe. É interessante observar, olha o olho dele, como que vai lá na frente, o bico dele, como é que aplica, né? Vamos ver a lordose dele, vamos ver. Naturalmente precisa de boa lubrificação, precisa de boa manutenção, né? Atenção, vamos ver. Olha só. Atenção, doutor Hugo Leonardo, olha a lordose que ele vai fazer. Quer ver? Olha a lordose. Não viu nada. Olha só, olha que bela lordose. É isso aí, né? Aí acabou o serviço, está prontinho para outra operação, para vir outro carro. Então isso tudo só foi possível depois desse negócio aí de impacto da microeletrônica. Equipamentos automatizados, andando por uma fábrica, olha com o que você se depara hoje em dia. Olha só, vamos ver, cadê ele que sumiu? Vamos voltar com ele. Volta com ele, isso, olha lá. Lá vem uma empilhadeira que não tem operador. Não tem operador, está transportando peças de um lado para outro sem ninguém dirigindo, né? Olha lá, Eisenmann, lá da Alemanha, os alemães italianos que são cobras desse tipo de coisa. Então isso tudo veio de uma forma impressionante nas empresas, tá? Associado ao sistema de racionalização de atividades comuns de escritório, né? O Bill Gates,
né, a maior fortuna do mundo só com essa última parte aqui do computador. Viria então a pergunta que nós fazemos. Aí tem uma coisa muito interessante, problemas sociais. Olha essa ilustração. Temos vagas com qualificação e sem qualificação. Isso é um problema. Muito interessante essa charge aí, né? Vamos verificar a pergunta para instigar. Nas tecnologias atuais, qual é a maior inimiga da ergonomia? É a automação? São sistemas gerenciais em computador? É a automação total das funções administrativas? É o CNC, comando numérico computadorizado? São os sistemas automáticos de movimentação de materiais? Ou é outra? Quem acha que a letra A maior inimiga da ergonomia é a automação? Ninguém acha. Letra B, sistemas gerenciais em computador. Está tudo gerenciado no computador. O maior exemplo disso é chamado SAP, né? Então, é um sistema alemão que gerencia todas as funções, né? E põe todo o gerenciamento da empresa no notebook do tamanho desse que eu estou usando aqui. Aí o indivíduo na sua rede Wi-Fi, rede banda larga, Wi-Fi banda larga, no hotel onde ele for, no aeroporto, ele está sintonizado lá com o gerenciamento da empresa, com o sistema gerencial da empresa. Quem acha que é a letra D? Agora sim, agora apareceram umas 8 opiniões aí, né? Quem acha que é a letra C? Automação total das funções administrativas, né? Então tudo quanto é função administrativa vamos passar para ser feito com o computador. Quem acha que é máquinas de comando numérico computadorizado? Uma máquina CNC substitui 12 torneiros mecânicos antigos. Uma máquina CNC substitui 12 mandrilhadores. Essa máquina CNC está virando as impressoras tridimensionais que está falando na televisão. Isso não é novo, não. As máquinas tridimensionais CNC já fazem isso nas empresas, tem 20 anos. Produzem peças, aí, engrenagens de carro numa velocidade 12 vezes maior do que o trabalho humano. Quem que acha que é isso que é a maior inimiga da ergonomia? Quem acha que são sistemas automáticos de movimentação de materiais? Esses robôs que eu mostrei? Resposta, o que é, gente? Nenhuma dessas. Nenhuma dessas. Tudo isso aí pode ser bem-vindo, desde que passe por um critério que você diga o seguinte, né? Será que é adequado? Nós vemos isso, por exemplo, hoje, né? A Justiça do Trabalho está informatizando tudo, né, doutor Sebastião? Informatizando tudo. Será que isso é ruim? Não sei. Desde que seja feita uma adequação ao que é o ser humano. Se for feita uma coisa adaptada ao ser humano, vai atender bem ao preceito da ergonomia. E o que é ergonomia? Adaptação do trabalho às pessoas. Adaptação do trabalho às pessoas. Vamos seguir então, né? Estamos nos últimos 10 minutos. Mudanças na organização do trabalho, tivemos um bocado delas, né? Mas eu vou falar muito sobre as mudanças nas relações de trabalho. Mudanças nas relações de trabalho. Vou falar aqui na mudança nas relações de trabalho. Mudaram as relações de trabalho. Acabou aquele tempo que uma empresa tinha 3.500, 4.000, 6.000 empregados. Essa empresa tem 1.200 e em volta dela tem um monte de gente gravitando. Então, esse economista chamado Pearson fez esse modelo. O grupo central da empresa, com o mercado de trabalho primário, flexibilidade funcional, ficou de 6.000 para 1.200 pessoas. E um bocado de gente gravitando em torno disso. Eu gravito em torno das empresas. Eu tenho uma empresa de consultoria chamada Ergo, né? Fico gravitando aqui em torno das empresas. Gravito em torno da ArcelorMittal, gravito em torno da VEG, da Malve, né? Da Belgo, né? Da Anglo Gold, né? Gravito em torno dessas empresas como autônomo. Nós temos as agências de temporários, nós temos mercado de trabalho secundário com flexibilidade numérica, subcontratação, quarteirização, por projetos, né? Curto prazo, cooperativas, recrutamento adiado, em casa, de tempo parcial. A coisa virou uma complexidade enorme. E aí aparece então essa pergunta aqui. Qual das seguintes recomendações é a mais importante para evitar problemas na terceirização? Nós estamos falando de ergonomia, tá, gente? Letra A. Garantir as mesmas regras de segurança e de ergonomia na cadeia produtiva terceirizada.
Letra B, não terceirizar trabalho PPP-MP. C, fiscalizar sobre o trabalho de menores na cadeia produtiva terceirizada. Letra D, controle social sobre as organizações, colocar o Ministério Público para poder olhar, colocar sindicato para poder olhar. Letra E, fiscalizar as condições de trabalho na cadeia produtiva. Professora Elizabeth, qual que é a mais importante para evitar problemas da terceirização? Qual que é, professora Elizabeth? Vamos lá. Quem acha que é letra A, garantir as mesmas regras de segurança e de ergonomia? 1, 2, 3, 4, um bocado de gente acha isso. Quem acha que é letra C, fiscalizar sobre o trabalho de menores? Gente, isso aqui ninguém levantou a mão, mas é extremamente importante. Porque naquela constelação que eu coloquei do mundo atual do trabalho, existem muitas situações de praticamente neoescravismo, inclusive com menores, em cooperativas domésticas, que tem nome de cooperativa, mas que no fundo você tem quase que neoescravismo. Existem muitas empresas boas que não fiscalizam isso e têm problemas sérios com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, por causa disso. Porque na cadeia produtiva existe, inclusive, esse negócio de trabalho de menores em condições complicadas. Tá? Ninguém levantou a mão e foi uma pena que ninguém tenha levantado a mão. D. Controle social sobre as organizações. Quem que acha que é essa? Mas pode dizer, isso é importante? Isso é importante. Mas quem dá conta de fiscalizar tudo isso? Aqui nesse caso o Ministério Público do Trabalho vai atuar com demanda de denúncias, né? E fiscalizar a própria empresa, fiscalizar as condições de trabalho na cadeia produtiva. Quem que acha que é essa que é a mais importante? Também importante. Então, as mais importantes seria a letra A junto com a letra E. A letra A junto com a letra E. Ok? Podemos passar? Está faltando o que é isso aqui? Não terceirizar o trabalho PPP-MP. O que é o trabalho PPP-MP? Hein, Catão? É um trabalho porco, pesado, perigoso e mal pago. Então isso aqui é um ponto que é importantíssimo a gente ter em mente. Então muitas vezes atrás, né, de um ganho pecuniário, as empresas têm um problema, aí fala assim, vamos terceirizar esse trabalho ruim. Aí terceiriza o trabalho PPP-MP, criando uma série de problemas. Então sempre a gente chama essa sigla porque ela é extremamente importante e atual. Vamos então ver, por último, né, a questão das chamadas novas tecnologias gerenciais. E essas novas tecnologias gerenciais têm esses nomes aí: Just in Time, qualidade total, que veio do Japão, cogestão da Alemanha, grupos semi-autônomos da Suécia, redefinição do papel da gerência, veio da Dinamarca, terceirização e focalização, veio da Itália, reengenharia dos Estados Unidos, downsizing nos Estados Unidos, benchmarking nos Estados Unidos, japonização da indústria ocidental, Lean Manufacturing, Kaizen, TPM, manutenção preditiva total, avalanche de técnicas gerenciais. Isso tudo está no dia a dia das empresas. E aí a gente pergunta então para vocês, também para provocar, né? Das técnicas gerenciais de produtividade atuais, qual é a maior inimiga da ergonomia? É métodos e tempos? É Lean Manufacturing, produção enxuta, sistema Toyota de produção? É Kaizen? O que é Kaizen? É um sistema de melhoria contínua que se destina a eliminar tempos improdutivos do trabalhador. É just in time, é a produção só na hora certa, nada de fazer estoque. É TPM, é manutenção preditiva total, que o trabalhador é envolvido, né, na manutenção da sua própria máquina. É 5S, os 5S dos japoneses de organização do trabalho, ou é outra? Quem acha que é métodos e tempos a maior inimiga? Ninguém. Já foi, hein, gente? Já foi. Quando era tempos e métodos. Quando era tempos e métodos era um problema para os trabalhadores. Hoje, com métodos e tempos, ficou mais razoável. Lean Manufacturing, produção enxuta. Sistema Toyota de produção. Tem problemas relacionados principalmente ao tempo de trabalho de pé, de não permitir que o trabalhador se sente. Kaizen,
Eliminar tempos improdutivos. Um bocado de gente levantou a mão. Um bocado de gente levantou a mão. Isso aqui costuma ser. O dia que você pega um Kaizen, são firmas de consultoria, né, que vão para as empresas com o objetivo de aumentar a produtividade das organizações, eliminando tempos improdutivos. O dia que você pega um líder de Kaizen obsessivo compulsivo, meu caro Fábio, o sujeito tem um distúrbio mental, ele é obsessivo compulsivo, e é dado para ele uma autoridade de ir lá e organizar um meio de trabalho segundo a sua característica. Você imagina o que isso causa? Nossa, isso é um problema. Isso é um problema. TPM, né? Trabalhador cuidar da sua manutenção, né? 5S, né? Organização, isso é tudo muito bom. Então nós aqui chegamos com qual aqui que pareceu que deu mais votos aqui? Kaizen. Então temos que tomar muito cuidado com os Kaizen, especialmente quando, eu sempre digo o seguinte, Kaizen, nós da economia, temos que ser amigos do pessoal do Kaizen, porque eles têm muito dinheiro. Então a gente inclui as nossas melhorias ergonômicas no trabalho deles. Mas quando chega um grupo de Kaizen na empresa, nós chegamos juntos, para não deixar eles fazer bobagem. Porque se for o caso, se não olharmos, daí a pouco o trabalhador está tendo que operar 2 máquinas ao mesmo tempo e fica azucrinado com aquilo. Mas ele expõe o trabalhador para poder operar 2 máquinas ao mesmo tempo. Então nos cabe olhar com muito cuidado esse tipo de coisa. Muito bem. E aqui, para a gente quase finalizar, os fenômenos abaixo relacionados com o que mais impacta nas condições de ergonomia. Já falamos que é a organização do trabalho, mas não está aqui. Falta de espaço, irregularidade nos processos, supervisores sem preparo administrativo em lidar com as pessoas. Não está a organização do trabalho, que essa foi, já falando. Tá? Quem que acha que é falta de espaço? Irregularidade dos processos. Supervisores sem preparo administrativo em lidar com pessoas. Um bocado de gente achou, mas não é. O maior problema que você tem para a ergonomia é falta de espaço. Você tem que ter cuidado seguinte, das organizações, a coisa mais cara das empresas é metro quadrado. Na hora que a empresa começa a crescer, que o espaço não dá, começa a colocar coisa, material, peça, produto pronto em qualquer lugar, de qualquer jeito, para o trabalhador fazer qualquer esforço que você possa imaginar. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Ok? E aqui, por fim, a palavra flexibilidade. Qual é a palavra que mais parece com ergonomia? Flexibilidade. Tá? Então vamos falar sobre flexibilidade. Flexibilidade, né, deve ser entendida sobre os seguintes aspectos: possibilidade de alternar a postura do trabalho, hora trabalhando, hora de pé, hora sentado, alternância e rodízio nas tarefas, movimentando grupamentos musculares diferentes, usando outras habilitações, possibilidade de realizar determinada tarefa de uma forma diferente, porém atendendo ao padrão de trabalho, possibilidade de mudar a posição dos objetos no campo de trabalho, atendendo melhor as dimensões corporais, possibilidade de interromper temporariamente o serviço ao sentido do dolorimento em alguma parte do corpo e assim não entrar em fadiga e lesão. Em atendimentos, possibilidade de se comunicar de uma forma mais pessoal, seguindo menos um script pré-determinado, e possibilidade de ir ao banheiro quando sentir necessidade, possibilidade de o trabalhador fazer o seu próprio ritmo. Então, quando a empresa tem em mente o valor da palavra flexibilidade, nós vamos ver que isso aí é uma das coisas que mais se parece com ergonomia. É isso, doutor Cláudio. Vamos agora para o debate? Muito obrigado, gente. Sua palestra foi realmente excepcional. Foi completa. Você começou em 1780 com a invenção da máquina a vapor, chegou aos dias atuais com Bill Gates, etc. Eu achei muito interessante o início da sua palestra com a invenção da máquina a vapor e a Revolução Industrial, que causaram
grande impacto na humanidade, grande progresso, grande desenvolvimento, mas também constituíram grandes problemas para a humanidade. Começou nessa época a migração das populações rurais para as cidades. A agricultura foi suplantada pela indústria. O trabalho humano passou a ser feito pela máquina. Quem era desqualificado não tinha lugar para trabalhar. O operário que fazia o serviço artesanal, ele passou a operar a máquina e realizava esse trabalho. As oficinas caseiras, a indústria caseiras, etc., elas foram suplantadas, grande parte desapareceu. Com isso, houve necessidade de criação de financiamentos para a indústria. O ajuntamento de máquinas levou à indústria. Houve necessidade de financiamento, daí surgiram os bancos, aí nasceu o capitalismo. Mas não foi só coisas positivas que aconteceram. O escritor escocês Oscar Wilde, ele se referia muito aos horrores da sociedade industrializada. Como você falou, o jornal de trabalho chegava a 18 horas. Nos Estados Unidos aconteceu uma situação semelhante, quer dizer, o desenvolvimento do país, a industrialização, o capitalismo, né, ocorreu com indivíduos como J.P. Morgan, Rockefeller, né, um no transporte, um nos bancos, no petróleo, etc. Então houve esse grande desenvolvimento às custas do sofrimento dos operários. Houve progresso e houve sofrimento de muita gente. A máquina a vapor, ela revolucionou a indústria, mas ela dizimou as florestas, que havia necessidade de cortar as árvores para que essas máquinas pudessem funcionar. Continuando nos anos subsequentes, séculos subsequentes, a Guerra Fria trouxe uma série de benefícios para a humanidade, apesar dos problemas e do risco que havia de confronto entre as grandes potências. Os centros de tratamento intensivo surgiram depois das viagens espaciais. O desenvolvimento necessário para monitorizar o homem no espaço fez com que fossem desenvolvidos com grandes verbas os monitores, e daí surgiram os centros de tratamento intensivo. Macapá surgiu após essas viagens especiais, que fez com que fossem desenvolvidos microchips, enfim, todos esses sistemas da microindústria, inclusive o aperfeiçoamento dos transistores para que pudessem ser fabricados isso. Bem, se eu fosse comentar e ele ficar muito tempo, eu então vou passar para os debates. E comece. Alguém quer se manifestar? Ninguém? Fala-se muito de exploração do trabalho infantil. Como é que está o trabalho infantil nas novelas de televisão? Como é que isso é encarado? Porque não pode, criança não pode trabalhar. No entanto, elas estão infestando as novelas de televisão. Como é que isso é encarado? Porque eu sempre me intrigou muito isso. Elizabeth, aí, não. Se ela estivesse, ela poderia me ajudar, né? Mas assim, a OIT, ela tem assim, a partir daquela primeira convenção da OIT, ela tem, digamos, centenas. E ela, sempre que a sociedade, doutor Ney, percebe um problema como esse, a OIT se manifesta. A OIT, como uma entidade assim, bem vigilante, né, as questões sociais, ela sempre se manifesta.
A OIT ela tem uma coisa a respeito disso, mas no momento eu diria para o senhor que eu seria assim, eu não seria correto da minha parte falar para o senhor qual que é a posição da OIT a respeito disso. Okay? Eu sei até alguma coisa, mas assim, eu prefiro não responder. Me comprometo a dar uma resposta para o senhor apurando, né? Se eu pedir ajuda à professora Elizabeth, se ela estivesse.